Olá, tudo bem? Para quem está vendo essa live gravada, esse iniciozinho é sempre um pouquinho mais demorado, porque eu tenho que esperar as pessoas chegarem para a gente começar a interagir. Mas de qualquer maneira, eu vou fazer alguns esclarecimentos. Primeiro, agradecer a presença, né, e o interesse por estar aqui para a gente falar na verdade, um assunto que é pouco falado dentro do mercado da dança. É um assunto mais falado dentro de alguns movimentos sociais, mas não dentro da dança, que é a apropriação cultural. Vamos esperar chegar um pouquinho mais de pessoas antes da gente convidar a Nádila para entrar. E eu queria dizer que eu vou repetir alguns esclarecimentos mais para o meio da live, provavelmente, só para quem chegou depois, né? De que, na verdade, quando a gente fala de apropriação cultural, na verdade, a gente está falando, comumente a gente ouve sobre esse assunto dentro do movimento negro e do movimento indígena, né? É onde a gente vai ouvir mais as pessoas discutindo mais sobre apropriação cultural. E a gente não vai, eu e Nádia, a gente não vai falar sobre isso aqui, até porque, na verdade, existe muito material com gente muito mais assim qualificada para falar sobre isso do que a gente, né? Então, geralmente essas questões de apropriação cultural, elas envolvem várias perguntas que provavelmente a gente já ouviu, vocês já ouviram, né? Se brancos podem usar turbante, cocar de índio, tatuagens, alargadores, né, na orelha, dreadlock, terceiro olho indiano. Brancos podem produzir samba, serem passistas de escola de samba. A gente não vai fazer esse tipo de discussão. Tem gente, como eu falei, né? Existe material sobre isso e não é o que a gente vai trazer aqui. A gente vai falar sobre apropriação cultural na dança, que não é um assunto muito comentado. Então a gente vai tentar falar, a gente vai focar muito em folclore árabe, né? Menos em dança do ventre, dependendo se a conversa for para aí, a gente pode falar de dança do ventre, mas a gente vai abordar mais sobre o folclore árabe. Por exemplo, a gente pode realizar fusões com folclore árabe, a gente pode vender figurinos folclores árabes, a gente pode dar aula de folclore árabe, né? Então eu vou esperar só mais um pouquinho, ter um pouquinho mais de gente para fazer comentários e fazer perguntas antes de eu convidar a Nádia para entrar aqui. Ontem eu fiz stories sobre a Nádia. Ela tem uma grande experiência, uma experiência extensa em diversas danças étnicas. Então ela fez maracatu, dança do ventre, folclore árabe, tribal fusion, ATS. Então nós duas estaremos aqui para introduzir esse assunto para o pessoal da dança do ventre aqui no Brasil. Aqui no Brasil não, aí no Brasil. Mas a gente estudou para trazer o mínimo de embasamento e trazer reflexões baseado mais na nossa experiência mesmo enquanto representantes dessa dança, né? E não só representantes, como representantes atuantes ainda ativas também nesse mercado. Então acho que vou já chamar a Nádia, porque já tem um pouquinho mais de gente. E aí a gente já pode começar a falar um pouco mais. Alô. Oi. Alô. Oi, amiga. Tudo bem? Tudo bem. Você está me ouvindo bem? Tá tudo bem. A gente sempre aqui nessa vida online, cheio de coisas tabajara aqui para realizar. Exato, tô cheio de tabajara aqui. O backstage aqui tá tenso. Oi, Nisa. Me dá um feedback. Eu tô vendo um monte de gente legal entrando. Tô super feliz. Eu fico feliz. Eu acho ótimo. Gente legal. Nós queremos estar
com pessoas legais. Com certeza, maravilhosas, amigas, queridas, pensadoras da dança. Saudades de todo mundo. Ilza, Elaine, olha, o Léo tá aí, a Márcia Dib, que legal, que honra, obrigada. Já vamos começar bem. Olha a Flávia Carrina de Sergipe. Que bacana. Então, para quem está acostumado, quem acompanha as minhas lives mensais, sabem que o objetivo delas não é dar palestrinha, é trazer a reflexão, e hoje não vai ser diferente. Sim. Então, eu já fiz alguns esclarecimentos, né, de que a gente não é especialista no assunto, né? A gente está trazendo, a gente vai discutir alguns pontos baseado no que a gente estudou e na nossa experiência, né? Isso é muito importante para mim, Hanna. Colocar que fique claro, assim, eu não sou acadêmica sobre o assunto, mas eu tenho uma larga experiência e, portanto, bastante reflexão a respeito do assunto. E tenho alguns conceitos, assim, que eu acho que podem ser interessantes, podem contribuir, né, positivamente para o debate. Não, exatamente. Só o fato da gente começar a pensar sobre o assunto já é um passo, né? Outra coisa também, como eu já falei, a gente não vai discutir a questão negra nem indígena, porque a gente vai falar sobre de apropriação cultural na dança, né? Então, se alguém fizer perguntas sobre isso, eu não vou trazer, tá? E existe uma outra coisa, um outro esclarecimento que é mais um mito, né? Que é assim, falar sobre apropriação cultural não é falar sobre você, mas é sobre falar sobre um problema estrutural. Então, a discussão ela não vai estar baseada no seu umbigo, mas nas preocupações dos movimentos sociais e das minorias que acabam sendo envolvidas nessa questão, né? Certo. Uma coisa que eu aprendi muito, inclusive, a primeira coisa que eu fui ver foi a live do Runa Coletivo sobre apropriação cultural. Então, eu acabei pegando uns 2 ou 3 exemplos que eles deram. Então, se alguém já viu, vai ficar só repetitivo, mas é porque eu achei que cabia. Uma coisa, e isso é uma coisa, não é sobre, isso que eu vou falar agora não foi da live, mas a apropriação cultural, ela existe porque existe colonialismo, existe imperialismo e existe privilégio branco. Então, todas as questões que envolvem a apropriação cultural necessariamente vão perpassar por essas 3 questões que nada mais são do que relações de poder, né? Você tem alguma coisa a dizer? Tenho. Qual apropriação? Que tipo de apropriação cultural você está falando? Que é necessariamente fruto do colonialismo. Eu concordo, entendeu? Essa apropriação cultural, que quando a gente entende que é um termo pejorativo, realmente, de fato, onde você se apropria no sentido de você roubar aquilo e ter lucro com aquilo indevidamente. Mas eu entendo uma outra coisa, Ana. Eu não entendo que apropriação cultural seja apenas isso. Isso é o que a gente não quer, né? Mas existe um processo de apropriação cultural muito antigo, ancestral. Muito antes de existir colonialismo, até. Entendeu? Porque o sentido de apropriar-se é tornar seu, né? Tudo aquilo que passa pela sua educação, pela cultura na qual você está inserida, você está tornando seu. Então, o processo de apropriação cultural, ele, na verdade, ele existe desde que o ser humano é nômade. Entendeu? Desde que um povo entrou em contato com o outro povo, existem tranças culturais, existem trocas culturais, que são apropriações, sim, mas não necessariamente indevidas, não necessariamente capitalistas, você está me entendendo? Então, eu acho que existe a gente precisa entender que até determinado ponto,
A apropriação cultural é algo natural do ser humano, né? Poderia citar muitos exemplos aqui a respeito disso, mas fico com medo de ficar muito longo, tá? A gente só tem 1 hora, mas eu acho que interessante as pessoas pararem para pensar a respeito disso também. Quando a coisa começa a se tornar de apropriação indevida, aí sim é uma coisa muito ruim, e é sobre isso eu acho que a gente quer falar, né? Mas a primeira coisa de tudo é a gente entender que existem 2 lados dessa moeda. Não é uma coisa necessariamente ruim, entendeu? A gente vai falar sobre quando a apropriação se torna um problema, né? Que é o que as pessoas discutem no geral, né? E todas elas, sim, essas questões que a gente, né, que a gente não vai, várias dessas questões que a gente não vai abordar aqui, mas algumas que a gente quer trazer para saber se cabem, né? Se elas também têm o mesmo peso dessas outras, que a gente quer discutir. O que é apropriação cultural, né? A Nádia, na verdade, já falou, é quando você é uma prática, né, que vai beneficiar um povo através da geração de um produto, só que você não retorna nada desse produto para o povo original, causando estrago econômico e emocional. Então, um exemplo que eu peguei da live das meninas foi, por exemplo, aquela dupla Simon e Garfunkel, norte-americana, dos anos 70. E eles gravaram aquela música El Condor Passa, que é uma música boliviana, folclórica, e fez muito sucesso, eles ganharam muito dinheiro com o El Condor Passa, e tanto faz o que aconteceu. Tanto faz o povo indígena na Bolívia que criou essa música folclórica cultural. Eles simplesmente se apropriaram de uma música folclórica, ganharam dinheiro, beijo e tchau. Isso é um exemplo, né, de apropriação cultural que causa estrago econômico e emocional, né? Sim. Então, esse é um exemplo, né? E um perigo, né, de você se apropriar culturalmente, e agora a gente vai falar só usando esse sentido pejorativo mesmo, né? Agora a gente vai deixar de lado a troca cultural, e agora a gente vai falar de apropriação cultural como é entendido, né? Na verdade, esse termo, ele nasceu em 1935, na França, dentro do contexto acadêmico mesmo, tá? Porque existia, era uma questão do colonialismo francês e a cultura negra, que é um problema até hoje. Então, essa questão nasceu como um ato de resistência frente ao colonialismo francês nos países com negros, né, em que eles conquistaram. Mas, assim, recentemente as pessoas estão falando cada vez mais e mais sobre isso. Por isso que eu achei que seria bom. Esqueci de falar. A questão da apropriação cultural, né, que tem a ver com privilégio branco, colonialismo, imperialismo. Vou dar um exemplo de uma coisa que, por exemplo, incomoda a gente, e que isso, para dar uma ideia de como esses povos que tiveram suas culturas roubadas, que foram apropriadas de uma forma indevida, causam nelas. Por exemplo, quando a gente vê o Brasil sendo retratado num episódio dos Simpsons, com um monte de macaco dentro das casas das pessoas, quando você retrata o Brasil num filme com um monte de mulher sambando com um índio misturado, aí você bota um monte de roupa de flor nas pessoas, como se a gente andasse com roupas de flores todos os dias da nossa vida, como se a gente não fizesse nada, vivesse na praia o dia inteiro. Esse é o tipo de prejuízo emocional que pode causar quando você se apropria de conceitos, de ideias, de uma cultura sem nenhum contexto, né? Esse é um exemplo, não estou falando que isso é apropriação cultural, mas o sentimento que isso gera nas pessoas é mais ou menos isso que acontece quando você faz apropriação cultural, né? Você tem alguma coisa? Outras coisas. Eu acho que a situação se torna muito pior, porque isso é uma prática muito recorrente, inclusive de Hollywood, né?
Hollywood se apropria de muitas coisas, de muitas culturas, e joga nas produções cinematográficas, assim. Isso aconteceu com a Dança do Ventre, inclusive. Inclusive, é um momento sui generis e muitíssimo importante da história da Dança do Ventre, tanto no Egito quanto no Ocidente. É um momento em que Hollywood se apropria daquela dança e vende para o próprio mundo árabe uma outra parada. Então, isso acontece, né? A indústria de Hollywood é mestra nisso, né? E é muito pior quando esse tipo de imagem quem assina embaixo é o próprio governo daquele país. Porque o Brasil sempre, o governo brasileiro sempre assina embaixo desse estereótipo, né, brasileiro, desse estereótipo do oba-oba da cultura brasileira, né? Nós sempre fomos vendidos assim, inclusive por nós mesmos. Né? Sim. Então vamos logo para a primeira pergunta. Eu só queria fazer a Márcia trouxe uma coisa importante. A Márcia Dib, né? Disse que nas trocas, quando existe troca, os dois lados ganham. Quando acontece apropriação cultural, é porque um lado só vai ganhar, vai tirar vantagem dessa questão. E a gente vai trazer vários exemplos. E a Andréas falou que tem algumas coisas que são de domínio público. Então, isso é questionável. Tem gente que justamente questiona o que é domínio público, porque a cultura ela é construída coletivamente, e a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Então, Nádia, então, já baseado nessa introdução aí, você acha que a cultura pode ser apropriada? Quem pode fazer apropriação? Então, acho que a gente já meio que respondeu isso, né? Nesse sentido da troca, eu acho que sim. Eu acho que nem sei se eu posso dizer que pode. Eu não posso dizer que pode, desculpa. É uma coisa que acontece. Quer eu queira, quer não. Essas trocas, elas acontecem, elas são naturais. Eu não posso dizer que pode. Eu estou dizendo que é normal. Que não existe nenhum crime, inclusive, eu, você, qualquer outra pessoa aprender a dança da cultura de outro país. Não existe nenhum crime nisso. Né? Isso não é realmente, de fato, apropriação. Isso, inclusive, pode reverter numa coisa muito positiva dentro desse cenário da troca. Entendeu? O como. O que importa, o importante é o como, não é o que, é o como. Porque o que, ele acontece. Não existe nem como negar. Entendeu? O que acontece. O como é que a gente está pensando. Né? Como fazer essa apropriação. Se vai ser apropriação indevida, se vai ser uma troca, né, numa trança, como? É o como que vai definir isso. Exato. E a gente vai falar disso. A ideia aqui não é só catucar, é trazer soluções, propor soluções. Olha só. Então, por exemplo, já no contexto do Egito, né, que a maioria das pessoas aqui sabe quem foi Mahmoud Reda, né, mas para quem não sabe, ele foi um coreógrafo da elite egípcia que percorreu o país captando diversos folclores, ou seja, toda cultura, né, existe a macro e as microculturas, né? E no Egito é uma cultura, mas dentro do Egito a gente tem mini culturas. Então ele foi atrás dessas microculturas e transformou. A Farida Farmi, que fazia parte, né, era a primeira bailarina do Reda, diz que só o próprio povo pode fazer alterações, mas ninguém de fora pode. O que você acha disso? Uhum. A minha pergunta sim, o Mahmoud Reda, ele é egípcio, mas ele é do povo egípcio? O Mahmoud Reda é tão povo egípcio quanto eu sou povo brasileiro, entendeu? Eu vou fazer um paralelo que acho que as pessoas vão entender. Eu fiz parte, por mais de 20 anos, de um grupo chamado Rio Maracatu. Aliás, ainda faço parte do Rio Maracatu. É que o Maracatu está meio em pausa agora por causa da pandemia. Mas eu faço parte do Rio Maracatu e eu vou te perguntar, o Maracatu, ele é uma cultura de periferia, ele é um produto cultural de periferia pernambucana, das
principalmente maracatu de baque virado, que é o que eu sou mais especializada, ele é daquelas culturas de periferia de Olinda e Recife, bem especificamente. De dentro das comunidades, as nações são de dentro das comunidades, dos terreiros de candomblé, das favelas mesmo, das comunidades de periferia. Eu pergunto para você, eu sou de periferia pernambucana? Não. Entendeu? Eu sou de classe média branca do Sudeste. Então, eu estou, sim, realizando apropriação cultural dentro desse ponto de vista do maracatu, tanto quanto o Marmudreira fez apropriação cultural, sim, com todos os folclores egípcios. Entendeu? Ele é tão povo egípcio quanto eu sou povo pernambucano de periferia. Porque não basta ser pernambucano, não basta ser sabe? Meu pai morava a 3 quarteirões da sede do Maracatu, nação Porto Rico. Entendeu? E o direito, vou botar em muitas aspas, tá, gente? Porque isso aqui é questionável. O direito dele a essa cultura, ao acesso a essa cultura, é tanto quanto o meu. Você tá me entendendo? Você é de lá? Você pertence realmente, de fato, àquela comunidade? Se não, não. Então, o Marmureda, ele podia modificar porque ele era do povo? Não, ele não era do povo. Ele era um rico. Entendeu? De classe alta, bailarino clássico. Desculpa, ele não nasceu beduíno no deserto. Não. Entendeu? Então, sim, é apropriação cultural. Para quem não está entendendo o que a Nádia está falando, por que ela está, né, a opinião dela, o Marmud fez a apropriação cultural e ela fez a apropriação cultural no maracatu. Por quê? Isso não é só na dança do ventre. Quando é negro e pobre expressando de alguma maneira a sua cultura, as pessoas acham feio. Mas quando vem um branco ou um rico fazendo a mesma coisa, as pessoas acham maravilhoso. E é esse que é o problema, né, que existe, né, essa é a ponto-chave de por que muitas pessoas reclamam disso, falam que as pessoas estão fazendo apropriação cultural. Então, existem muitos negros que vão reclamar das brancas usando turbante. Porque eles falam, né? Eu não quero entrar nisso, mas é só um exemplo que é um exemplo muito comum. Porque eles falam, quem é você? O que você sabe do que significa o turbante, né? Então, vão ter negros que vão se incomodar muito, porque aquele turbante é um símbolo muito importante de uma cultura que é constantemente massacrada. Vamos voltar para a dança. Por exemplo, se a gente porque se a gente for começar a falar sobre o turbante, eu tenho todo... Eu não estou falando... Eu não estou falando que eu não estou julgando, não. Eu estou trazendo as discussões que acontecem. Essa é a discussão que acontece, né? Vamos combinar que o turbante tem muitas culturas. Muitas culturas. Outro exemplo comum, vamos para a dança. Ele não é propriedade particular de nenhuma cultura específica. É muito importante que as pessoas entendam isso a respeito do turbante. Quem diz assim, o turbante é meu, cultura, é tão ignorante quanto quem não sabe nada. Porque o turbante é de muitas culturas brancas, inclusive. Entendeu? Mas vamos passar. Turbante não. Mas eu concordo. Turbante não é só... Eu preciso complementar uma coisa a respeito do Reda, Ana, se você me permitir, com licença. Olha, gente, entendeu? Toda a honra ao mestre Reda. Entendeu? De forma nenhuma eu quero desmerecer ou diminuir o trabalho de um dos grandes mestres, de um dos maiores nomes da dança do século XX. De forma nenhuma. Entendeu? O que o Marmudreda fez foi grandioso. Ele tem uma obra construída que é inquestionável. Entendeu? A questão é que a gente precisa entender isso a respeito do que a Hannah Aisha estava falando, entendeu? Porque ele reinventou o folclore egípcio para os próprios egípcios, né? Isso aconteceu com o maracatu dentro de Pernambuco também, entendeu? A partir do momento que a classe média bota a mão,
aquele negócio muda, sabe? E ele ganha uma outra roupagem, ele ganha uma outra cara que não é a original. Isso é um fato, eu não estou botando aqui julgamento de valor, não é bom nem ruim, é. Isso é o que é, entendeu? Como a gente tem que enxergar a situação. Não, estamos trazendo fatos, não opiniões. Por exemplo, o que aconteceu também? Se você, como muita gente não gosta da Anitta, com o funk, correto? A Anitta é a mesma coisa, é um exemplo atual, do funk e a Anitta. Outro exemplo, o próprio Shaab dentro do Egito. Né? O Shaab nasceu dentro de um contexto de classe D e E, e a partir do momento que você pega um cantor que tem grana, que tem um contrato com gravadora e transforma aquelas músicas que tinham uma conotação política de questionamento e simplesmente maquia e faz letras engraçadinhas e vai para a TV, agora você tem Shaab acontecendo nos casamentos da classe A. Shaab é maravilhoso agora. Porque é assim mesmo, surge do povo e aos pouquinhos isso vai chegando, a classe alta, né? E aquilo vira moda, é através da juventude, do sopro da juventude que isso acontece, né? E também do comércio, né? Também do comércio daquela cultura ali. É igualzinho o funk aqui também. É exatamente o mesmo processo do funk aqui, o Shaab egípcio lá. Outro exemplo, rock and roll, que é um gênero musical criado por negros, e uma vez o Elvis Presley vem e pega aquilo, todo mundo passa a gostar de rock and roll. Exatamente. E aí você vai dizer, foi apropriação cultural? Foi, mas o rock and roll existe, entendeu? Você não pode negar. Agora não dá para desfazer o rock and roll. Não dá para dester o rock and roll. O rock and roll já existe, né? Como que esse rock and roll vai continuar sendo feito é o que a gente pode pensar, né? Agora, deixar de existir, não dá. Os exemplos são muitos e realmente a gente não tem muito tempo para discutir, mas eu só estou pincelando aqui coisas, né, para justamente trazer o interesse para as pessoas buscarem mais depois, né. Eu só vou ler um comentário aqui do Theo Versiani, que falou que o Mahmoud Reda só é pai do folclore para quem não estuda o folclore. Eu concordo. A gente vai chegar aí. Então vamos lá, vamos para outras perguntas, né? Considerando que a gente refletiu essa introdução e as reflexões que a gente fez agora, né, de quem pode aprender, a gente já entendeu que meio que qualquer um pode se envolver. Mas quem pode dar aula de folclore árabe se você não é daquela microcultura? Quem é você? De onde vem essa autoridade para você vir dar aula de um folclore que não tem nada a ver com a sua cultura? Do estudo. Do estudo. Pode dar aula de folclore árabe quem estuda folclore árabe. Independente da nacionalidade. Quanto você se dedica? O quanto você vivencia esse folclore árabe na sua realidade? Qual é o seu conhecimento, né? Você foi buscar na raiz? Uma coisa que eu acho fundamental é isso, sabe? Buscar na raiz. Nem todo mundo tem essa possibilidade, principalmente em se tratando de folclore árabe. Mas é muito importante buscar o mais próximo da raiz possível. Conhecer o Mahmoud Reda é muito importante, mas é importante você fazer aula com nativos. Eu acho. Aqueles que nem falam inglês direito, entendeu? Sabe? Aquelas pessoas que vivenciam. Porque você, na sua aula, através do seu estudo, você vai transmitir para o resto do mundo um reconhecimento e dar um valor para aquela cultura que, de repente, ali no seu próprio lugar, aquela cultura não está encontrando. Entendeu? Eu tenho algumas coisas para falar sobre isso, a respeito disso, por causa do exemplo, mais uma vez, que eu tenho com a cultura brasileira. Entendeu? Por exemplo, os maracatus, eles estão acabando na até o início da década de 90. Maracatu era uma manifestação cultural praticamente morta. Entendeu? Porque a década de 80, a gente sabe como foi a década de 80. Quem não sabe, procure saber.
né? Mas a década de 80 não foi nada fácil e a fome no Nordeste era uma coisa muito real. E colocar o maracatu na rua para desfilar não é barato, é caro, né? Precisa gastar dinheiro. E as pessoas pobres da comunidade que faziam maracatu, né, naquela resistência, o maracatu foi muito perseguido, gente, durante a ditadura militar. Era crime, né? Tinha que fazer escondido e sem incentivo governamental nenhum. E com a economia a bosta que era, os maracatus estavam acabando. Sabe quem salvou os maracatus? O Chico Sainz. Por quê? Porque o Chico Sainz, ele não era de maracatu. Ele usava maracatu, coco de roda, várias expressões da manifestação popular pernambucana nas suas músicas. E Chico Sainz fez um grande sucesso. Sabe aonde que ele fez um grande sucesso? No Sudeste e na Europa. O Chico Sainz virou uma moda na França, sabe? Na Espanha. E ele atraiu esse olhar, sabe? Para a cultura popular pernambucana, para os maracatus de baque virado, que a partir de então passaram a ser incentivados por conta do poder de atração turístico que esses maracatus traziam. Então, assim, você manter aquela cultura reclusa e restrita no seu gueto, inevitavelmente ela não vai receber valor, ela não vai receber reconhecimento nem do seu próprio povo. É preciso, sim, um olhar de fora. É preciso, sim, divulgar essa cultura para o mundo. É preciso, sim, que as pessoas conheçam. Dar aula de folclore é a melhor maneira de fazer com que a dançarina de dança do ventre saiba de onde veio a sua dança. Ela precisa entender quais são os passos que são relacionados com qual cultura. Isso é importante para a sua formação enquanto ser humano, praticante de uma arte que veio de outro povo. Então, eu sei que não era para falar sobre dança do ventre, Ana, mas eu acho que tem a ver com o contexto. A dançarina de dança do ventre precisa conhecer folclore árabe. E para ela conhecer folclore árabe, eu, Nadia Balad, tenho que dar aula de folclore árabe. Eu preciso conhecer, eu preciso fazer aula com as pessoas mais qualificadas possível. E, de preferência, não apenas coreógrafos renomados internacionalmente, habitantes da Europa. De preferência, ir fazer aula lá com a Karia Maazin, lá em Luxor. De preferência, ir lá no Egito, ir lá no Líbano. Entendeu? E conhecer as diversas vertentes, porque você pode ter certeza que o folclore árabe, o folclore egípcio do Mohammed Shahin é diferente do folclore egípcio do Masso, por exemplo. Entendeu? Você precisa entender o que é o folclore que vai para o palco. E você precisa entender o que é o folclore na sua raiz, na sua origem, na sua essência. Porque a partir do momento que ele vai para o palco, ele já se modifica. Você pode ter certeza que aquele coreógrafo egípcio, muitas vezes, acha falar uma coisa muito brega. Acha uma coisa muito cafona. Ele ensina para você só porque você está pagando o workshop. Não necessariamente ele tem uma relação emocional, uma vivência com aquela coisa. Entendeu? Por isso eu acho... assim, sério. É que eu não quero dar nomes, mas assim... Mas assim, as pessoas, né? É que eu não vou dar nomes, mas assim, é porque as pessoas têm uma ilusão de que só porque a pessoa é egípcio, ele sabe da própria cultura, né? Então, assim, você vê o cara que é da Alexandria, cresceu, viveu a vida toda lá ouvindo Sensei Meia, e você vai ver o cara dando workshop de Said. Ele não é qualificado? Não estou dizendo que ele não é, porque eu não sou nem de Alexandria, nem... Eu não sou nem de Alexandria. Claro, ele pode, total. Não, eu tô falando total. Não é que ele não tenha qualificação, porque a gente não é de lá e dá. Mas assim, as pessoas automaticamente entendem que ele vai ser bom naquilo só porque ele é egípcio, né? É disso que você está falando. Mas eu queria amarrar tudo isso que você falou, que eu entendo, né? A gente já discutiu essas coisas, para amarrar uma coisa que eu falei lá no início, que tem a ver com... Por que tem a ver com questão econômica? Quando você deu o exemplo do Chico Sainz, se o maracatu estava morrendo e tal, você pode até, de repente, me explicar. Mas não é só uma questão de você salvar
você divulgar a cultura, isso não é suficiente. Porque os povos, eles não precisam ser homenageados, eles precisam ser salvos. E no mundo capitalista de hoje, o que salva é dinheiro. Então, se você quer aprender Gauase, porque você acha lindo, as Gauase estão em extinção no Egito. Você não tem quase Gauase original no Egito mais. Então, não adianta você ficar querendo fazer aula de Gauase com a fulaninha do Brasil. Não que não possa, é claro que pode, não é isso. Mas se você... eu acho dá para fazer aula com a fulaninha do Brasil. Você pode, não tem problema nenhum para fazer aula do Brasil. Mas a questão é assim, se você tem a oportunidade de você contribuir financeiramente para quem tem a cultura, é isso que você devia fazer. Né? É isso que a gente está trazendo aqui de reflexão. Né? Porque você se auto-intitular Bailarinas do Sul Folclore Árabe, e aí é uma polêmica que eu também não quero me meter, não cabe aqui, né? Mas se você clama dizendo que você faz uma dança raiz, tanto na dança do ventre como no folclore árabe, você tem que ter bem claro na sua cabeça por que você está falando isso, né? Qual autoridade você tem para dizer que você faz uma dança raiz, né? Então, eu torço, na verdade, eu acho que as pessoas podem fazer o que elas quiserem. Eu sou a favor total de liberdade artística. Eu só acho que seria melhor, mais honesto para o mercado, se as pessoas só assumissem o perfil do trabalho delas. Assumissem honestamente. Sim, exatamente. Honestamente. Fazer isso de uma forma honesta. Fazer isso de uma forma honesta. Inclusive, eu acho que é muito importante todos os professores de folclore árabe, todos os professores que vão dar aula, citarem as suas fontes. Por favor! Citarem. Todo mundo que faz aula de Gauase precisa saber quem é Faria Maazi. Aliás, ela deveria ser a mulher mais rica do métier, do show business da dança do ventre no mundo. Entendeu? No meu entendimento, todos os produtores de festival do mundo deveriam contratar a Madame Caria para dar aula. Entendeu? Por uma questão de respeito, por uma questão de retribuição. Essa é a retribuição que ela precisa. Né? É assim que as Gauase nunca vão deixar de ser extintas e quem sabe não é assim que as Gauase vão voltar a dançar no Egito. Um exemplo real, a cultura Saíde. O povo do Alto Egito é um dos povos mais pobres do Egito, gente. É um dos povos mais pobres, é um povo muito pobre. Eles são... Eu tinha um número na minha cabeça... Agora eu não tenho, mas assim, é um número muito alto de gente pobre no Alto Egito. Então, assim, imagina o quanto os ocidentais, a gente está falando aqui do ponto de vista ocidental, né? Ajudariam botando dinheiro e tentando chegar naquela cultura e tentando ajudar a manter uma cultura viva do Tartibe, a cultura viva das tradições, Saíde, o quanto a gente não ajudaria a manter esse povo se a gente simplesmente injetasse dinheiro lá. E eu tô falando E eu, assim, nunca fui no Egito, eu nunca fui em nenhum país árabe, eu gostaria muito. E eu torço muito, e eu fico muito feliz que tenham pessoas fazendo isso, porque eu não posso fazer. E quando eu sei que tem essas pessoas fazendo isso, o que eu vou fazer? Estudar com essas pessoas que estão se esforçando em ir lá para isso. Exatamente. Exatamente. Eu acho que, dentro do meu ponto de vista, assim, eu vejo de uma forma muito positiva o como, né? O que você pode dar aula de folclore árabe de uma forma a prestar muito respeito a essa cultura e favorecê-la, né? Que é o mais importante aqui. Eu sinto falta, Hanna, de políticas públicas para a gente poder ter esse tipo de troca cultural. Entendeu? A gente não posso falar sobre outros países, mas eu posso falar aqui sobre o Brasil,
que não é fácil. Você tem políticas públicas para promover cultura brasileira? Sim, pouca, mas tem, ainda. Não, ou pelo menos tinha mais alguns anos atrás. Mas você trazer pessoas, representantes de outras culturas, principalmente de terceiro mundo, porque trazer francês não é tão difícil, trazer italiano não é tão difícil, mas trazer egípcios, trazer africanos, de uma forma geral, não é tão fácil. Né? Eu sinto muito que deveria existir um incentivo maior, né, de políticas públicas para que a gente pudesse trazer, por exemplo, um grupo de música Zar, aquele grupo maravilhoso de música Zar, entendeu? Que a gente pudesse trazer artistas da África em geral, não só do Egito, né? Vamos lembrar, né, minha gente? Egito é África, é bom nunca esquecer. E de outros lugares, né? De uma forma, porque a África tem muito a contribuir culturalmente para o Brasil, né? Conhecendo a África, o Brasil vai se conhecer melhor. E a gente não conhece nada da África. Então, eu acho que o Brasil poderia sim investir em políticas públicas nesse sentido. Eu acho que ia ser uma boa troca cultural, eu acho. Não, eu concordo. Eu acho que, no caso, assim, se a gente for pensar em danças brasileiras, né, o próprio país deveria ter interesse em tentar manter essas culturas vivas e não interesse em massacrá-las. Não é? Assim, sim, verdade. O país ele não pode estar interessado em massacrar essas minorias étnicas, né, e tentar impor uma monocultura cristã branca, né? Então, assim... Nem vou começar a falar sobre isso. Não, a gente para aí. Nem vou começar a falar sobre isso. Mas, assim, porque a gente tem tanto orgulho de ser brasileiro, não é verdade? A gente quer homenagear os índios, colocando cocar no carnaval, mas apoia governos que acham ok desmatar a Amazônia e deslocar os povos indígenas. Não tem coerência. Eu acho que o problema está menos no cocar e mais no apoio às políticas genocidas, né? Mas, é isso aí, eu acho que sim. É incoerente. Perfeito. Essa é a questão da apropriação cultural, né? Que quando a gente vai para o indivíduo, e por isso que não é um problema, enquanto indivíduo, você usar o cocar, assim, se você tem uma relação real e profunda com aquele povo. Então, por exemplo, a Alessandra Negrini, até outro dia foi super massacrada, porque ela usou cocar, sendo que a mulher está, ela está envolvida há mais de 20 anos com a FUNAI, com as questões indígenas. Então, por isso que eu falei, a apropriação cultural não é uma questão do indivíduo, a gente discute os problemas estruturais por trás daquela representação, né? A gente só tem 20 minutos, então a gente vai ainda tem algumas coisas para falar, então a gente vai passar, porque a gente sabe que é um assunto extenso, né? E a gente queria mesmo só trazer essa reflexão para as pessoas procurarem saber mais sobre ela. Só queria ler um comentário da Márcia Dib, que ela falou que a dança raiz ela é só feita por nativos inseridos na cultura como um todo. No mais, são feitas representações e adaptações variadas, com mais ou menos conhecimento, consistência e respeito. Assino embaixo, tá? Exatamente. Vamos lá. Vamos para outro tópico, né? Que é sobre figurinos de folclore árabe, que eu acho muito curioso. Vamos lá. Por que eu vou trazer isso? Porque para mim foi uma coisa que eu nunca tinha pensado, né? Isso acontece, né? Quando grifes famosas, elas roubam literalmente motivos étnicos e símbolos culturais, transformam isso em peças caríssimas de alta costura, ou quando fábricas ocidentais, obviamente, ou asiáticas, copiam esses motivos nas suas fábricas de tecido, vendem, ganham dinheiro e tanto faz. Eles pegam da internet aquele conceito, vendem, não tem nenhum envolvimento da cultura que teve aquele motivo ou aquele símbolo roubado, literalmente, e dane-se. A gente vai fazer dinheiro em cima dessa coisa exótica e, pô, isso é muito exótico, muito interessante. Vamos lançar essa coisa exótica no próximo verão. E aí me trouxe a pergunta: eita,
nós podemos fazer e vender figurinos de folclore árabe? Porque o que pra gente é nosso figurino, pra eles é a roupa deles. Aham. Eu não sei. Então, não, porque na verdade não é só isso, né? O figurino do folclore árabe é a roupa deles. Não necessariamente. Porque toda manifestação popular, aí se é folclore, se não é folclore, é uma outra discussão, porque existe uma certa diferença entre dança popular e dança folclórica, realmente, de fato, no sentido do que é folclore em si. Mas, no geral, todas essas danças folclóricas ou não folclóricas que já foram para o palco, mesmo lá em sua própria região, né, em seu lugar de nascimento, existe algum espetáculo a respeito, mesmo sendo dança raiz feita pelos nativos, já existe um figurino, que é diferente da roupa que as pessoas usam no dia a dia. Porque determinadas danças populares, você vai... Porque assim, olha, sempre voltando para o Brasil, que é muito mais fácil explicar com os exemplos da cultura brasileira. Se você vai fazer um samba na sua laje, no churrasquinho da sua laje, e você dança samba com qualquer roupa, é uma coisa. A passista de samba da Mangueira, que vai fazer o show no Plataforma, é outra coisa. Entendeu? O figurino dela, passista, qualquer um de qualquer lugar do mundo pode reproduzir. Não acho que isso seja a apropriação cultural. O problema não está em a gente criar aqui, com elementos da nossa cultura, dos nossos tecidos. Tudo bem que hoje em dia é tudo chinês, mas, entendeu? Você que tem um ateliê, você tem uma ideia, sabe fazer aquele molde, vai lá, né? Tenta reproduzir com o seu próprio esforço aquele modelo. Eu não acho que tem problema nenhum nisso. Eu acho que vai naquele sentido de que é interessante para o povo matriz ter aquele figurino reproduzido para as pessoas conhecerem como é que aquele povo existe. É uma questão, né, de divulgar essa cultura para o mundo, que é uma porta de entrada até para o reconhecimento financeiro, né, daquele povo. Mas eu acho muito errado, o que eu acho que precisa ser revisto e questionado, é quando um ateliê, por exemplo, europeu, que os ateliês europeus falam muito isso. A gente aqui no Brasil é duro, a gente reproduz com os próprios materiais, né? Mas a galera na Europa que tem acesso, vai para o Egito, paga um preço de merda para os egípcios produzirem aquilo, pega aquela parada e vende por 500 euros na Europa, sacou? Paga 40 centavos por um bordado e vende essa porra por 500 euros. Isso aí é que eu acho que precisa ser repensado, poderia ser repensado. Quando você usa os motivos, entendeu? Quando você usa a padronagem, sabe? Quando você usa a padronagem de motivos, a gente pode ver isso com a suíte, né? Existe o açuite, ele é originário do Egito, mas há muito tempo ele foi apropriado culturalmente lá na França, porque a suíte era um tecido muito usado naquela época dos cabarés, no início do século XX. Né? Ele é bem vintage. Quando você bota lá figurinos vintage no Google, vai aparecer essa coisa cheia de açuite, sabe? Açuite, né? Tem vários, Tulibitelli, tem vários nomes esse tecido. Eu acho que vocês sabem. É aquela padronagem, aquele tecido preto vazado, aliás, tem várias cores, mas que é bordado com um fio prateado, né? E que é típico, né, de Gauase usar. Essa padronagem ela já foi apropriada culturalmente há muito tempo pelos europeus e hoje em dia ela é reproduzida em outros lugares, né? Não necessariamente se compra, né, o açuite egípcio para fazer figurino. Então isso é uma coisa que a gente pode pensar também. Entendeu? Até que ponto eu compro uma coisa por um baixíssimo preço, ou até que ponto eu estou, né, vendendo com 300% de lucro em cima aquilo. Agora, eu acho que o esforço de reproduzir por conta própria, ele é válido, sabe? O esforço de reproduzir por conta própria, eu vou fazer uma galabia, vou fazer aqui com esse tecido aqui que eu encontrei na loja. Entendeu? Eu vou fazer essa galabia e eu sei fazer essa galabia bem. E ela é uma galabia, né?
de figurino, assim, de show, e eu vou vender, né, para as minhas amigas, ou eu vou viver de vender galabias. Eu não vejo isso como um problema, na verdade. O problema que eu vejo é esse. Você explorar a mão de obra, entendeu? Originária lá, raiz, e você botar 300% de lucro em cima. Isso aí que eu acho que é muito ruim. Eu vou discordar de você em um ponto, que existem vários figurinos folclóricos que são sim a roupa deles, né? O próprio Tartib, a cultura saíde é a roupa mesmo, né? A bata do Halige é a roupa de gala delas, né? Tô aqui pensando em outras. O próprio Ballad, a própria galabia egípcia também. Então, a galabia egípcia, a galabia do Ballad não é mais a galabia que as pessoas usam na vida há muito tempo. Eu acho que é caso por casos. Você está pensando na cidade, né? Cidade grande. Como a própria egípcia... Não, é isso que eu tô falando, Hanna. Não é a maneira como... Eu não tô falando do churrasquinho da laje, do seu sambinha da laje, do seu churrasquinho. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando do show da passista. É a própria passista que faz o show. Eu tô falando desse figurino. Eu não tô falando da roupinha do show da laje. A própria egípcia usa uma galabia figurino para fazer show. Ela não usa a roupa que ela, entendeu? Vai no shopping para fazer show. Entendeu? Tem figurino, a maioria, né? A Juliana Cruz fez um comentário aqui que caiu exatamente na parte do roteiro, que o problema é o capitalismo. O problema atual, né, as discussões de apropriação cultural atuais, elas giram em torno justamente do capitalismo, do problema das relações econômicas entre esses povos que estão sendo explorados por alguém. Coincidentemente, esses exploradores são sempre os ocidentais brancos, né? Isso não quer dizer, atualmente, né? Isso não quer dizer que não houve apropriação cultural séculos atrás, que foi o que a Nádia falou, a apropriação cultural sempre houve. Sempre houve. A questão é, já houve, já aconteceu. Agora que a gente tem noção disso, agora que a gente sabe que isso acontece, como fazer isso da forma menos ofensiva possível? Essa que é a grande reflexão, né? Como você, representante de uma dança étnica, pode fazer isso de uma forma mais respeitosa possível ao povo ao qual você ama, ao povo ao qual você se inspira, né? Essa que é a grande questão da apropriação cultural. Então, vão ter pessoas daquele povo ali que vão dizer: não ligo, por mim podem fazer o que vocês quiserem. Eu estou me sentindo feliz por saberem que eu existo. Vão ter outras pessoas que vão falar: acho uma porcaria, acho que brancos não podem fazer isso. Então, sempre alguém vai se ofender. Então, a questão aqui, a reflexão que eu deixo, que é a reflexão que eu faço, é o que eu posso fazer sempre é refletir o tempo inteiro sobre as minhas escolhas e minha prática. Essa que é a questão, né, da apropriação cultural. Mas você tem alguma coisa a dizer? Para a gente já começar a fechar? Não, eu concordo plenamente. Pode prosseguir. A conclusão é, né, muita gente fica tão abalado com essa história que simplesmente abandona. E eu estou dizendo aqui nos Estados Unidos que essa questão é muito mais discutida na dança do ventre, porque eles têm muitos problemas com o Halloween, né? Então, como o Halloween é uma época que todo mundo se fantasia, e a questão das fantasias trazem muitos problemas aqui nos Estados Unidos, né? Então, aqui na dança do ventre, as pessoas estão discutindo apropriação cultural muito mais, né? Então, muita gente está abandonando a dança do ventre porque eles não querem se meter nesse assunto. E não é para você abandonar, essa é a questão. Você pode dançar, você pode dar aula, você pode consumir. A questão é como você vai fazer isso, né? Principalmente de quem você vai consumir. Consuma cultura.
Consumir cultura é ótimo, em todos os sentidos, não tem contraindicação. Mas de quem você está consumindo cultura? Não consuma cultura de apenas um lugar, procure na fonte. É isso que eu acho, sabe? Enfim, a respeito das estadunidenses, tem uma problemática enorme com a questão do tribal, né? Que eu vou falar muito, vamos passar aqui, muito rapidinho, que eu acho que elas se perdem, entendeu? Elas se perdem muito. Elas querem usar uma borracha, que elas querem... A gente tem 5 minutos, só para situar. Beleza. Elas querem apagar, elas querem fingir que a apropriação cultural não aconteceu. Não, eu não posso ser culpada por isso. Não, eu não posso me sentir culpada por isso. Meu amor, já aconteceu. O carro já foi roubado. Pintar ele de outra cor não vai fazer ele deixar de ser roubado. Entendeu? Aí encara esse negócio de frente, em vez de tirar o nome, entendeu? É essa postura negacionista que você estava falando, entendeu? Eu vou debater com qualquer uma delas no dia que elas pararem de se chamarem de americanas. Quando elas entenderem que elas... Aí a gente conversa, aí a gente começa a conversar. Mas, enfim, mas só para finalizar, assim, a questão do maracatu, por exemplo. Aqui no maracatu a gente tem um tipo todo novo. O Sudeste criou uma nova dança de maracatu, né? Eu sou responsável pela criação desse maracatu estilizado do Sudeste, mas que ele já é fruto de uma estilização que já existia, feita pela classe média pernambucana. Então essa estilização, ela é honesta, ela não é ruim. A estilização é algo bom. Mas você tem todo o direito do mundo de fazer estilizado, mas busque o conhecimento raiz, saiba na sua dança, no seu folclore, na sua dança popular que você está reproduzindo, o que é estilização e o que não é estilização, o que é matriz, o que é raiz. Eu sei dançar maracatu, nação, raiz. Eu fiz parte dos cortejos de nação de várias nações, na verdade, mas principalmente da nação Maracatu Estrela Brilhante do Recife, por um reconhecimento do meu mestre de maracatu. Entendeu? Ele falou, vem participar, vem fazer parte do cortejo deles, original. Então, isso para mim é uma honra muito grande. Então, eu sei o que é o Maracatu Nação. E também o Rio Maracatu promoveu muitos workshops com vários mestres de maracatu aqui, sabe? Tanto de percussão quanto de dança. É preciso esse trabalho, se for possível, de ser realizado, né? De você pegar aqueles mestres da cultura e trazer eles, entendeu? E para eles falarem, dar espaço para eles. Muitas vezes, mais do que dinheiro, eles querem espaço para se expressar, para falar para o mundo, para se fazer reconhecido, conhecido e reconhecido, dizer, a minha cultura tem valor. Entendeu? Então, às vezes, abrir um espaço da palavra, da fala, dar a ele o seu lugar de fala. Muitas vezes isso já é uma coisa maravilhosa. É claro que dinheiro é bom e todo mundo quer e precisa, né? Eu acho que é a melhor maneira, mas existem essas formas, sabe? De dar um lugar de fala. Eu acho isso que é de direito, né? Você não está fazendo nenhuma caridade, né? Não está fazendo nenhuma caridade. Eu tenho que fechar. E eu queria, assim, eu ia fazer considerações finais, mas eu já meio que o que eu ia falar a gente já discutiu que você sempre, quando você se deparar com uma crítica, né, ou você for refletir sobre essa prática, você tem que primeiro colocar o seu ego de lado, né, porque você já está numa posição privilegiada, né, se colocar no lugar da pessoa, admitir falhas caso você tenha realmente feito alguma coisa errada, para tentar respeitar um pouco mais a sua prática. Mas eu queria também concluir novamente aqui a fala, porque a Márcia Dib falou que os próprios empresários árabes também deturpam para ganhar dinheiro, que não é só branco europeu. E eu concordo, a partir do momento que esses empresários árabes só escolhem mulheres brancas ocidentais para dançarem nos restaurantes e nos hotéis, eles já estão causando um pouco de estrago, né? Então, é isso, gente. Eu queria agradecer a Nádia, obrigada, sempre passa rápido, e eu sempre amo falar com você. É sempre bom falar com pessoas que têm uma cabeça aberta, que estão abertas, né, a ouvir, que têm instrução. Tenho 30 segundos para fechar.
O Instagram me Ah, eu avisou. quero agradecer. Quero agradecer muito essa oportunidade. Eu acho que é importantíssimo esse tipo de debate. Contem comigo. Eu acho que dentro do respeito da educação, tudo vale, né? A gente conversar e trocar ideia, porque estamos todos aprendendo e crescendo juntos, né? Porque essas questões todas são muito novas. E eu também te amo, sinto muita saudade